Hoje eu vou falar sobre isso, jovens fortes. Na verdade, eu coloquei até uma interrogação, porque embora a palavra de Deus diga que, jovens, vocês são fortes, eu sinceramente me questionei muito, não da palavra em si, mas me questionei muito de se realmente os nossos jovens hoje, da nossa geração, são verdadeiramente fortes. E eu queria justamente começar lendo com você onde na palavra de Deus está escrito isso. Você pode abrir comigo aí em 1 João 2,14, que eu queria ler com você. Eu já peguei aqui. Deixa eu só ver se está certinho aqui. Tá certinho. Tá, Mateus, aqui cada tela tinha uma imagem, eu fiquei meio perdido, mas tudo bem. Cheguei. Vamos ler comigo. Diz assim: jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Eu destaquei aí de azul 3 coisas nessa palavra que talvez sejam talvez seja a parte mais importante, né? As partes mais importantes desse versículo. Diz que vocês jovens são fortes, diz que vocês jovens têm a palavra de Deus que permanece e diz que vocês jovens já venceram, não vão vencer, já venceram o maligno. Não sei se você percebe, mas essa palavra ela é extremamente importante. Ela foi escrita por João lá atrás para a igreja e aquela igreja também passava um momento muito difícil com os seus jovens ali. E por isso foi dado esse alerta e foi trazido essa lembrança de que jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. E eu queria que essa palavra pudesse entrar no seu coração. Talvez você diga assim: Leandro, eu nem sou muito jovem, mas eu já passei um pouquinho disso. Mas eu quero dizer que você também é forte. Eu quero dizer que você também tem a palavra de Deus que precisa permanecer em você. E você também já venceu o maligno, independente da sua idade. Na verdade, o que se esperava nessa palavra é que, enquanto jovem, se você já acreditava nisso, e que se você precisa permanecer constante em Cristo, quando adulto e quando velho, você vai permanecer forte. Isso não é algo que vai mudar. O jovem é forte, depois a gente fica adulto, fica fraco, a palavra de Deus já não permanece mais e a gente perde para o maligno. Não. Isso aqui é uma constância, mas que pode começar quando na sua vida? Começar agora que você é um jovem. E como hoje era dia do adolescente, a gente talvez tentou focar um pouco o culto nisso, a gente vai focar a palavra para esses jovens. O pessoal da Kairos que está aqui, o pessoal da Viva. E a gente começa lá atrás com a primeira geração, né, que foi retratada lá, que são os baby boomers, que hoje é mais ou menos a galera que está entre 55 e 75 anos. Posso fazer você levantar a mão, se você está nessa idade aí, entre 55 e 75? Ó, tem um pessoal lá atrás, 1, 2, 3. Essa é a sua geração, ó, baby boomers. Tem algumas características bem interessantes essa geração. Primeira coisa é que eles odeiam tecnologia. E tem um pouco de resistência na tecnologia, porque a tecnologia, na verdade, não fez parte, né, conforme eles foram crescendo. Completamente diferente do pessoal de agora. E é um pessoal que preza muito por estabilidade. Eles querem estabilidade, eles lutaram por estabilidade o tempo todo. Tem a galerinha aí que tem hoje entre 54 e 36 anos, que é a geração X. Eu queria estar na Y, mas eu não estou. Eu estou na X, tá? Então eu vou levantar a minha mão. E se você está na X, levanta a mão aí comigo. Aí já aumentou um pouquinho. A galera da X, estamos aqui. Né? Nós fomos uma geração que lutamos muito por carreira, remuneração, né? Uma galera que tem essa característica, que vai muito atrás disso. A gente precisou lidar com a tecnologia, mas tomando surra, né? Mas a gente, um pouquinho melhor do que a galera dos baby boomers aí,
tem um pouquinho mais de facilidade, mas ainda assim com dificuldade. A galera da geração Y, talvez seja uma grande parte aí, é a galera que hoje tem entre 35 e 21 anos. Cadê você? 35 e 21. Aí, ó, já melhorou. Já tem uma galera... isso aí. Uma galera que cresceu já na tecnologia, mas não são considerados nativos digitais. Prezam muito por qualidade de vida, tem um pensamento mais voltado para isso e não tanto para a busca de carreira, mas pensa assim, eu tenho que pesar a minha qualidade de vida e como está a minha qualidade de vida, enfim. E a gente tem a galera da geração Z, que é o pessoal que tem 20 anos ou menos. Cadê você? 20 anos ou menos. Aí, a grande maioria hoje aí da nossa noite tem menos de 21 anos, que busca experiências gratificantes, não é muito apegado a nada, muda de emprego se for preciso e não está muito pensando em estabilidade. E a principal característica dessa galera é que é uma galera que nasceu e que são considerados nativos digitais. Eles já nasceram dentro da tecnologia. Alguns deles não sabem nem o que é telefone que disca assim, ó. Não sabem nem o que é internet de escada. Você lembra disso? Eles não sabem nem o que é esse barulhinho, ó. Então, viu todo mundo rindo e vocês não sabem nada disso. Então, assim, a gente sabe muito bem o que era isso, né? O que era mandar uma mensagem pela internet de escada, gente. Te mandava mensagem, sentava, levantava, ia beber água, voltava, assistia um pedaço da televisão e quando vinha tinha a resposta da pessoa. Aí a gente ia respondia também ia dar uma volta, sei que. Então, para a gente conseguir manter um diálogo, era doido. Mas a gente achava o máximo aquilo, né, de internet. Enfim, eles não sabem nem... Agora que veio a modinha de novo, né, de câmera, olhar o buraquinho assim, mas a maioria nem sabia o que era isso, olhar no buraquinho de uma câmera, né? A gente tirava foto e quando que a gente ia ver se ficou bom? Quando revelava a foto, e a gente jogava tudo fora, porque estava tudo ruim. Hoje eles conseguem tirar 15 fotos na mesma posição, todas iguais, e conseguem dizer, essa aqui eu fiquei melhor. E todas iguaizinhas, enfim. A gente, ao longo desse tempo, muita coisa foi mudando, concorda? E se eu parar para pensar um pouquinho, nesses jovens lá, que hoje estão com 75 anos, e essa galerinha aí que está com 17, 16, 14, será que se viveu a mesma coisa? Se vive a mesma coisa? Será que os desafios de um tempão atrás são os mesmos desafios de hoje? Será quando eu digo assim, jovens, vocês são fortes, vocês foram chamados para ser fortes, será que hoje ser forte é tão fácil ou menos fácil, ou não sei, do que foi para a galera da geração X, para a galera da geração Y? Uma coisa é fato, e está em Mateus 24:12. Mateus 24:12 diz o seguinte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Com certeza, baseado no que a palavra de Deus está determinando, eu acredito que hoje, e a galera um pouquinho antes, não vou nem muito longe, talvez não viva Deus da mesma forma, mas não porque Deus não se apresenta da mesma forma, mas porque talvez a iniquidade, o pecado, o erro, tem feito o amor de muitas pessoas se esfriar. E Satanás não é bobo, ele se aproveita dessa situação, e você esquece que foi chamado para ser forte, e você vai sendo conduzido por isso, e o final não vai ser muito bom. O final disso tudo não é um final muito bom. E quando a gente às vezes senta para conversar, nós professores de adolescentes aqui da igreja, a gente tem aquele papo que eles nem curtem muito, né? Mas que a gente costuma falar assim, na nossa época não era assim. E eu sei que às vezes isso irrita um pouquinho eles. Cara, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Na minha época não era assim. E não era mesmo. Eu lembro de algumas coisas do tipo, juventude era sábado. E todo sábado eu ia à juventude. Nós saíamos, sabe quando? Depois da juventude. A gente nunca organizava nada para fazer naquele horário de 6 às 7h30, 8 horas, por quê? Era o horário da juventude, e todo sábado nós fazíamos questão de estar lá. Todo sábado. Eu lembro de algumas coisas, eu me converti com 14 anos, e eu me lembro de algumas coisas, não muitas, mas lembro de algumas, que já foram mais de 30 anos, mas eu ainda lembro.
E eu lembro que nós saímos da igreja do culto à noite, que aqui tem o hábito de ir para o Beck. Nós íamos para a Praça de Inhaúma. Eu era da Nova Vida de Inhaúma nessa época. E eu ia para a Praça de Inhaúma que tinha ali, sabe fazer o quê? Evangelizar. Tocar louvor. A gente pegava violão, ficava tocando violão. No momento que anunciar que era cristão, era muito mais difícil do que hoje. Porque se tinha muito mais preconceito. Hoje ser cristão tem um pouco de moda. Não sei se você percebe isso. Mas há 30 anos atrás, você anunciar que era cristão, sair de casa com a Bíblia na mão, não sei quem compartilhou isso que eu estou falando. Era muito mais complicado e a gente saía com a Bíblia na mão com um orgulho. Os bíblias saíam com a Bíblia debaixo do braço. E não era aquela coisa de colocar a Bíblia debaixo do braço só para as pessoas acharem que a gente era crente, não. A gente tinha convicção do que fomos chamados. A gente tinha certeza de que nós fizemos a melhor escolha quando escolhemos seguir a Cristo. E a gente não negociava isso por valores tão pequenos como a nossa juventude hoje negocia. A gente ia lá com a Bíblia debaixo do braço. A gente era caçoado para sair de casa. Eu então que me converti na Igreja Universal do Reino de Deus, há 30 anos atrás. Você dizer que era da Universal e sair de casa, tu tinha que ter muita convicção de quem tu era em Cristo. Enfim, é a mesma coisa. Os jovens, não, a gente tem um Deus que é a mesma coisa, que tem o mesmo chamado para você, que quer te oferecer as mesmas coisas e as mesmas vantagens. Mas, sinceramente, os jovens não são os mesmos hoje. E quando eu parei para pensar, para refletir, para ver a nossa juventude hoje, e talvez não sirva para você essa palavra, eu quero que você me perdoe, mas de maneira geral, você tem que concordar comigo, sem julgamentos, porque eu não estou aqui para julgar você, eu estou aqui para amar você, mas eu quero que você entenda que a gente tem hoje uma juventude deteriorada pela iniquidade, pelo pecado, pelo amor que esfriou essa juventude. A gente tem isso nos adolescentes da nossa igreja, a gente tem isso nos jovens da nossa igreja. Eu sei porque eu acompanho eles, eu posso te dizer que temos uma instabilidade. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo, e despenca e cai de uma maneira tão fácil. É tão forte esse jovem para passar por isso, porque a palavra de Deus diz que você é forte, cara. Por quê? Você está lá em cima e está lá embaixo por quase nada. E aí eu comecei a pensar um pouquinho, o que acontece com esse jovem hoje? Primeira coisa, e eu assisti algumas pregações que falavam muito disso, e eu fiquei refletindo sobre isso. Os jovens gostam de confessar a Deus, mas o rejeitam em atitude. Eu sigo um Deus vivo, meu Deus é poderoso, Deus é grande, tá, mas vai agora e abre mão de alguma coisa por Deus. Abre mão de ficar, abre mão de sexo antes do casamento, abre mão de prostituição. Abre mão de pornografia. Para os que não são tão jovens, abre mão do adultério. Abre mão. Hoje o que a gente tem são pessoas que gostam de confessar a Deus, mas as suas atitudes o rejeitam o tempo inteiro. Uma outra coisa, jovens que separam graça de obediência. Engraçado, né? A graça de Deus nos basta, e onde abundou o pecado, a palavra de Deus diz que superabundou a graça. E não existe nada mais importante hoje para que a gente possa viver bem em Cristo, é compreender o que é a graça. Sabe o que é a graça? A graça é justamente aquilo que você não merece, mas que Deus te dá. Completamente diferente da misericórdia. A misericórdia era aquilo que você merecia e que Deus não te dá. E nós caminhamos com isso, com graça e misericórdia, o tempo todo, e não nos falta. Você entende que a graça de Deus é aquela que te leva para a salvação? Se hoje você tem uma garantia de ser salvo, você tem pela graça, porque não é porque você merece.
Porque essa graça nos tira totalmente da condição de pecadores. Se alguém te perguntar, você é um pecador? Você tem que dizer, não, eu sou um justificado. Um justo morreu no meu lugar. Eu vivo a resposta da graça de Deus. Mas graça tem que andar com obediência, porque esse não é uma graça irresponsável. Você entende isso? A graça, ela precisa te constranger ao ponto de você ter prazer na obediência, de você ter prazer em demonstrar o amor àquele que se entregou por você. E se hoje você tem tudo e tem a possibilidade de viver eternamente, você pode viver eternamente, sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro. Caramba, essa graça precisa constranger você ao ponto de você falar assim, graça e obediência na minha vida andam juntos. E não tem como a gente separar isso. É importante você entender isso. Mas hoje a gente tem adolescentes que querem os benefícios da graça, mas não querem a obediência. Não entenderam que graça e obediência não se separam. Graça e obediência andam juntas. Não valorizam o amor, um amor de morte na cruz. Rebeca falou isso aqui, numa das coisas que a Rebeca estava falando aqui na hora do louvor. E é exatamente isso. Não sei se você entende isso, mas Jesus veio e morreu para que você tivesse vida e vida abundante. Jesus veio e morreu no seu lugar. Se hoje você está aqui e você vive os benefícios da cruz, e são muitos esses benefícios, inclusive a graça, só existe por quê? Porque o amor dele, de morte na cruz por você. E às vezes a gente esquece completamente disso. Uma vez eu dando aula para a galera adolescente, que não são esses agora, Teca, Rafaela, Maiara, Wesley, eu dei um exemplo que foi exatamente isso que você tem que entender. Imagina você atravessando a rua e vem um carro que vai atropelar você e vai destruir você, e você vai morrer. Seu pai, sabe seu pai? Seu pai vem correndo, empurra você, e o carro passa por cima do seu pai. Ele morre no seu lugar. Ele morre para te trazer vida. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele foi lá. Você tinha um final determinado, um final ruim. Ele simplesmente diz, não, esse final eu não quero para você, jovem forte. Esse final não é para você. Eu vou morrer no seu lugar, porque eu quero mudar o teu final. Eu quero que você tenha vida, vida abundante. Cara, imagina só, se você acordar lembrando que essa morte foi por você, concorda que isso tinha que ser suficiente para você seguir a vida com Cristo? Cara, se você lembra disso toda manhã, cara, não tem como você negociar vida com Cristo mais. Se eu lembro que Jesus morreu no meu lugar, isso tem que ser suficiente para eu deixar de lado muita coisa errada que eu estou fazendo. Para eu começar a priorizar e acertar minha vida com Deus. Eu queria que hoje não fosse só um dia do adolescente. Hoje eu queria que fosse um dia que você compreendesse de verdade que você é um jovem forte e que isso precisa trazer um efeito sobre a sua vida. Que você não pode ser mais um desses jovens aí que não valoriza o que é importante. Nós estamos num grupo, hoje os jovens, nada os afeta e tudo tanto faz. Tanto faz. Mas isso não tanto faz. E a gente está nessa coisa de que, cara, não é assim. Tem sim. Tem problema sim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, a gente tem um testemunho a dar. Tem sim. Porque meus pais não sei o quê, problema. Problema não, ouça seus pais, seja inteligente. Ouvir os pais é inteligência, é economizar erro. Ouça seus pais. Você não precisa nem concordar com tudo, mas ouça. Ouça os mais velhos, ouça aqueles que se importam. Para com isso, tanto faz. Não vem com esse assim, porque eu tenho que passar por algumas experiências sozinho. Não tem não. Alguém já passou por essa experiência e já está te dizendo, não vai dar ruim. Para que você vai passar por isso? Se alguém já disse que vai dar ruim. Mas a gente tem esses jovens que eles querem que dê ruim mesmo. Eles fazem essa escolha. A gente tem uma geração hoje, a geração do que tem. O que tem?
Ah, eu vou ouvir essa música. O que tem, Leandro? Não tem nada demais. Ah, é um palavrão. O que tem? Ainda diz assim, Deus tem mais coisa do que fazer, do que ficar prestando atenção se eu estou falando um palavrão ou não. A gente tem hoje uma juventude que é movida por esse que tem, como se não tivesse nada demais, como se não tivesse, na verdade, uma palavra para ser guiada e uma palavra que precisa permanecer em você. Porque diz que você é jovem e a palavra permanece em você. O que tem? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem o reflexo das suas atitudes, dos seus erros sobre a vida das pessoas. Tem o quanto você faz o outro pecar através das suas atitudes. E tem muita coisa, gente. Uma geração do copia e cola. Hoje, essa geração é uma geração do copia e cola. Começa pelos RTs. Tudo da RT. Tudo. E a vida é uma vida de copia e cola. Tudo retuita. Vai lá e manda de novo. Isso é um RT, que eu vi umas mães falando assim, o que é RT? Eu vi daqui de cima. Não adianta rir não que eu vi. Tá? RT é isso. Vai lá e retuita. Copia e manda de novo o negócio. Às vezes nem lê o que é, mas copia e cola. E é um copia e cola tudo, né, gente? Copia e cola. A gente também copiava e colava. A gente também fazia isso. A gente tinha a nossa modinha da nossa época. A gente copiava e colava alguns hábitos, algumas coisas, a forma de falar. Né? Quando você andava muito com um grupo, aquele grupo todo tinha o mesmo hábito. É normal isso acontecer com o jovem. Mas sabe só o que me incomoda? É que vocês copiam e colam sem critério. E copia e cola esquecendo do que a palavra de Deus diz. E copia e cola esquecendo que você é forte. Copia e cola esquecendo que você é cristão. E que não dá para a gente copiar e colar tudo. A nossa condição, entenda bem, essa condição que você está hoje de cristão, você nem é obrigado a estar nela, foi uma escolha sua, amém? Você chegou e disse assim, Senhor, eis-me aqui, quero que Tu seja o Senhor e Salvador da minha vida. Você fez essa escolha. Não dá para a gente ser uma geração do copia e cola. Aí um faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, quando vai ver está todo mundo fazendo, não entende nem porquê. E aqui na Cairóis isso é bem comum. Eles copiam e colam as coisas certas, graças a Deus, e eles copiam e colam principalmente as erradas. E vai num copia e cola, num copia e cola, num copia e cola e vai embora. E não acaba. E o negócio vai, de alguma maneira, enfraquecendo a galera toda, porque o que a iniquidade faz? A iniquidade esfria o amor, não é isso? E quando você copia e cola a iniquidade, o que isso vai fazer? Vai esfriar. E aí você esfria, seu colega esfria, outro que copiou e colou esfria e vai embora. Jovem é uma galera do copia e cola e a gente também já copiou e colou. Mas você não pode esquecer que você é cristão, cara. E que não dá para você copiar e colar tudo. E ainda, para terminar essa parte, nós somos, os jovens de hoje, eu acho que eles esquecem verdades e promessas. Existem promessas sobre a sua vida de que você vai ser uma geração santa. Que você é uma geração eleita, uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, cara. Olha o que Jesus te chama para ser. Um povo de propriedade exclusiva dele. Você está dividindo ele com tudo. Dividindo ele com todo. Dividindo ele com os amigos que você copia e cola coisa errada. Dividindo com namorada. Dividindo com um monte de coisa. Dividindo com a perversidade. Dividindo com o erro. Você esquece das promessas que tem para a sua vida. Mas o que eu quero mesmo é voltar para aquelas 3 verdades. Que é isso que eu quero falar para você. E a primeira delas foi essa aí. Essa foi a primeira verdade. A primeira verdade é que a geração jovem é forte. Você não é igual àqueles que se desgastaram com o tempo, esquecendo da fé. Tem vigor dentro da sua vida, ou seja, você tem a possibilidade de dedicar-se ao máximo a Deus. É isso que Deus, quando Deus determina que você é um jovem forte, e eu vou parafrasear dizendo que você é um adulto forte, você é uma mãe forte, você é uma esposa forte, você é uma mulher forte. Quando ele fala isso, está dizendo que você pode dedicar-se ao máximo a Deus, mais do que você tem se dedicado. E eu queria que essa palavra, que você saísse daqui com essa convicção dentro de você. Eu estou saindo desse culto, eu estou assistindo o culto na internet e eu estou entendendo que eu fui chamado para ser forte. E quando você entende que você
foi chamado para ser forte. Você não negocia com o pecado mais. Você entende isso? Com todas as facilidades no pecado que existe atualmente, a força de Cristo ainda habita em você. Aí eu destaquei apenas 3 coisas aí. Primeiro, mostrando como você é forte, porque você é forte. Primeira delas é a sabedoria. Você não tem falta de sabedoria, pois Deus te dá essa sabedoria de forma liberta, livre. Te dá pra caramba, é só você pedir. Em Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. A palavra de Deus diz isso, que Deus te dá sabedoria livremente. Porque às vezes você fala assim: pô, Leandro, ser forte nos dias de hoje, tomar algumas decisões no dia de hoje. E às vezes você fala assim: caramba, como é que eu vou conseguir isso? Entenda bem, peça sabedoria e você tem essa sabedoria de forma livre, para tudo. Sabedoria para tudo, sabedoria para ser mãe, sabedoria para ser pai, para criar sua filha, para criar seu filho, sabedoria para determinar seus estudos, para escolher seu futuro. Peça sabedoria para escolher se vai namorar agora ou não, se essa é a pessoa certa, se não é. Peça sabedoria para tudo. A segunda diz: sua mente é a mais impressionante, pois é a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, por isso você é forte. A tua mente é a mente de Cristo. Se você permitir, os teus pensamentos serão os pensamentos dele. E os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de guerra. São bons pensamentos sobre a sua vida. Entende que ser forte é a melhor escolha que você pode fazer, mesmo que você tenha que talvez abrir mão de algumas coisas. A terceira diz: quando você busca a Deus, conquista coisas grandes. Em Jeremias 33,3 diz: clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez você diga assim: Leandro, eu quero tanta coisa. Eu posso dizer para você que Deus tem ainda mais do que todas essas coisas que você pretende. Talvez você aí, jovem, adolescente, pense: o meu futuro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu penso no meu futuro. Então, os pensamentos de Deus são maiores do que esse para você. Isso é uma outra coisa, que a geração está bem diferente. Eu não sei você, mas eu comecei a trabalhar assim oficialmente numa empresa. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos. Você precisava ajudar em casa? Não precisava ajudar em casa não. Eu trabalhei porque eu quis trabalhar. A gente é essa geração, né? A gente começou a trabalhar cedo, a gente cria isso. Eu quando comecei a namorar, eu tinha meu dinheiro, né, para namorar. Eu não pedia dinheiro para o meu pai para eu ir namorar. Feio isso, né? Diga amém se você pede dinheiro para o seu pai para namorar. Pode dizer amém, que eu sei que tem um monte de gente aqui. Pode começar a soltar esse amém. Não prende esse amém, não. Preste atenção. Hoje em dia, cara, você conversa com um menino desse aí, as meninas são melhores. A gente conversa com um menino com 20, 21, 22 anos e fala assim: e aí, o que você está fazendo? É nada, estou tirando um ano sabático. Ano sabático. Mas esse ano sabático é para quê? Para decidir para alguma coisa? Não. Não trabalha, não estuda, não pretende fazer nada. Já vou aproveitar e falar com as meninas. Foge desse cara. Meninas, não queiram isso para a sua vida. Ele vai pedir dinheiro para a mãe dele para te levar para sair. E ele não sabe nem o que vai ser. Hoje a gente tem aí, eu com 22 anos, gente, eu já tinha terminado minha faculdade, já trabalhava. Hoje um menino de 22 anos vive às custas dos pais, dormindo até 1h da tarde, 2 horas. Uma grande parte, você deve conhecer uma grande parte. Eu não sei onde está o problema, se são os nossos jovens, se são os pais. Mas assim, concorda que quando fala assim: na minha época não era assim? Não era não, eu com 14 anos eu ia trabalhar. Trabalhava, saía do trabalho, estudava à noite,
Saía, chegava em casa, ainda estudava em casa porque não tinha como estudar no trabalho. É diferente sim a geração. As coisas estão diferentes sim. Enfim. Não se perca na geração da permissão, onde tudo pode e tudo é liberado. Preste atenção, você é forte. Não fique perdendo para o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você que o nosso bispo já falou algumas vezes. O pecado vai sempre te levar mais longe do que você gostaria de ir. Sempre. Eu vou só até aqui. Não, o pecado vai sempre te levar mais longe do que você gostaria de ir e sempre vai fazer com que você se afunde. O pecado é isso. O pecado te traz o quê? O pecado traz morte. E não é morte só física não, embora seja também, mas morte espiritual também. Amém, gente? A segunda que eu coloquei lá a segunda verdade é que, enquanto estou em Cristo, a palavra de Deus está em mim. E eu coloquei, uma coisa é passar, outra coisa é estar. Você precisa estar em Cristo, você precisa, Deus, o Cristo precisa estar em você e não passar por você. A palavra de Deus, ela passa todo domingo. Quando o Leandro prega, então eu gosto, quando ele prega, eu vou lá, passou a palavra, ela passa direto. É como se as sementes, lembra dessa historinha na Bíblia? Né? Que são jogadas na beira do caminho, vem o passarinho e come, e aquilo não germina, não dá fruto. Isso é quando a palavra de Deus passa. E a palavra de Deus, ela tem um efeito tão incrível na nossa vida, que diz assim, Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Olha que incrível o que eu vou colocar aí para você. Primeiro você guarda a palavra de Deus no coração, ok? Talvez você diga assim, caramba, Leandro, eu não sei como é que eu vou sair nessa situação que eu estou hoje. Realmente eu não sou um jovem forte, realmente eu não estou vivendo o meu melhor com Deus, talvez eu já tenha vivido antes esse melhor com Deus, talvez lá no meu primeiro amor eu esteja vivendo isso, e hoje realmente essa quarentena então me deu uma rasteira. Talvez você esteja dizendo isso. Deixa eu dizer aí como é que você pode driblar isso. Primeiro, você guarda a palavra de Deus no seu coração, então para você guardar a palavra de Deus no seu coração, deixa eu dizer uma coisa, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus, ok? Você tem que ouvir pregações. Hoje é tão fácil, né, gente? Hoje você quer ouvir uma pregação sobre alguma coisa, você tem vários canais no YouTube que você pode ler. Hoje você tem livros excelentes que você pode ler, que nele estão contidos a palavra de Deus. A própria Bíblia, que nunca se corrompe, ela é a palavra de Deus viva, eficaz para a sua vida. E a partir daí, o que acontece? A partir daí, 2, quando o pensamento impuro aparecer, quando o pensamento para o pecado aparecer, o que vai acontecer? Ele vai consultar o seu coração. E quando ele for lá consultar o seu coração, o que vai acontecer lá? Porém, não vai conseguir pecar, pois dentro do seu coração tem a palavra de Deus e não desejos pecaminosos. Então, às vezes você pensa assim, caramba, Leandro, eu não estou conseguindo sair disso. Aí eu pergunto para você, você tem lido a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela tem o poder, inclusive, de gerar fé no seu coração, porque a fé diz que a fé vem por quê? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quer sair da situação que você está? Você entende que precisa sair? Que esse chamado de ser jovem forte é para você, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ou talvez você nem conheça Cristo, você nem sabe muito do que eu estou falando. Saiba que essa palavra de ser um jovem forte também é para você. Também é para você. É isso, o pensamento do pecado não consegue criar desejos em um coração com a palavra de Deus. Quer sair dessa? Leia a palavra de Deus. Quer sair de onde você chegou? De onde você chegou? Ou da onde Satanás está levando você? Você precisa entender que nós vivemos num mundo que ele é espiritual. E às vezes nós andamos no mundo e esquecemos que existe algo espiritual que acontece que não está nos nossos olhos. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E Satanás está ao derredor, rugindo como leão. Existe uma batalha espiritual acontecendo agora que você não está vendo, entre uma palavra de Deus que quer transformar a sua vida
E o inimigo que está colocando no teu coração, não ouve o que o Leandro está falando, não. Nada disso. Continua como é que está. Continua a vida que você está levando. A vida que você está levando é muito melhor. Tudo que tu faz, que tem? Que tem? Continua. Ou então está dizendo assim, nós sabe que não vai adiantar nada disso, né? Tu já tentou muitas vezes. Sabe que não vai tentar. Esse negócio de ser forte, sabe que não é para você. Deixa eu falar, se Deus te trouxe aqui hoje, é para você saber que você é forte e que você pode sair do caminho que você está tomando. E que Deus tem algo novo para você. Se encha da palavra de Deus. Para eu ir terminando. A terceira diz assim, a terceira verdade é que a força e a palavra de Deus em nós proporcionou uma vitória triunfante sobre o maligno. Eu não estou dizendo que você vai vencer o maligno. O que eu estou dizendo? Você já venceu. Por mais que você diga assim, caramba, Leandro, eu estou vivendo uma luta, algo que é difícil. Entenda bem, você já venceu o maligno, ele já está debaixo dos seus pés. Ele já é um derrotado, a vitória é sua em nome de Jesus. Porque você não guerreia sozinha, você não guerreia sozinho. Entenda bem, você é forte, você é um jovem forte. E se um dia alguém perguntar assim, ou alguém falar assim, a juventude está perdida. Quem criou esses jovens? Foi Deus. Foi Deus que criou você. Foi Deus que chamou você. E hoje Deus te chama. Deus te chama para uma reconciliação. Entenda bem o que eu estou falando. Deus te chama para uma reconciliação. Deus te convida a vir fazer parte. Vem estar comigo. Esse é o convite para você. Talvez você não tenha nem aceitado, você nunca falou assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Esse é o convite para você hoje. Venha ser forte. Faça com que a palavra de Deus permaneça em você, leia a palavra de Deus. Vai ser muito mais fácil de você não voltar para onde você estava. Entenda bem, você já venceu o maligno. Existe uma vitória certa na sua vida sobre tudo, sobre todas as circunstâncias. Eu quando estava aqui, eu orei e disse assim, Senhor, o amor de muitos vai se esfriar pela iniquidade, mas o meu não vai. Eu não sei se você pode dizer isso aí dentro de você. O amor de muitos pode até se esfriar pela iniquidade, mas o meu amor por ti, Senhor, não vai esfriar nunca. Eu vou viver graça com obediência. Eu vou lembrar todas as minhas manhãs de que houve morte para que eu tivesse a vida que eu tenho hoje. Eu não vou esquecer disso. Eu não quero esquecer disso. Eu quero ser alimentado por essa palavra, porque eu não vou mais ser corrompido. Eu não vou mais. Quando o pecado vir sobre mim, eu vou estar armado, vou estar blindado. Quando ele consultar o meu coração vai estar cheio da palavra dele. Eu quero ser um cristão e que quero fazer diferença. Eu quero fazer diferença no ônibus, eu quero fazer diferença na minha escola, eu quero fazer diferença na minha aula online, eu quero fazer diferença na praia, eu quero fazer diferença. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, cara, eu quero ser um jovem forte igual esse aí. A vida que eu estou vivendo hoje sem Cristo não se compara à vida desse jovem. Olha. Entende o poder que você tem de pregar o evangelho com as suas atitudes? Quando você pega essa palavra e diz assim, eu sou um jovem forte, a palavra de Deus permanece em mim e eu já venci o maligno. É essa a promessa. E eu não vou abrir mão mais dessa promessa a partir de hoje. Eu não vou abrir mão. Eu sou um marido forte, eu sou uma esposa forte, eu sou um pai forte. Eu sou um filho forte. Entenda bem, Deus criou você à imagem e semelhança dele, um herói. A minha palavra hoje, o que o meu desejo hoje, a minha oração esses dias é para que você, jovem, permaneça forte,
Permaneça firme, permaneça vencedor e permaneça constante. Principalmente, permaneça constante. Para de dar mole para o pecado, para de dar mole para Satanás, para de retroceder, avança, segue, vive o melhor de Deus, nas suas escolhas, na sua profissão, no seu futuro, vive o melhor de Deus no relacionamento com seus pais, vive o melhor de Deus na escolha para o teu casamento, avança, para de dar mole para o pecado, para de andar para trás, para depois caminhar de novo, olha para frente, caminha em direção ao alvo. Hoje o que nós mais precisamos é entender isso, que nessa bagunça que a nossa vida se tornou, por conta dessa quarentena e de tudo que a gente viveu, como a Mayara falou aqui há umas semanas atrás, Deus, Ele permanece no controle, e nada mudou, Ele continua no controle. O que você precisa é avançar, levando contigo no teu coração essa certeza que você tem um Deus que te ama tanto, que Ele te ama tanto. E esse amor tem que ser suficiente, cara. Que ele seja suficiente. Seja um jovem forte. Fica firme na palavra. Enche o teu coração da palavra de Deus. Você vai ver como isso dá certo. Você vai ver como não é uma historinha. Leia a Bíblia. Jovem, leia a Bíblia. Você é vencedor. Você já venceu. Fique constante. Fique constante nisso. A iniquidade pode esfriar alguns, mas eu permaneço constante em Cristo. A iniquidade não vai esfriar o amor que eu tenho por Deus no meu coração e a convicção que eu tenho da escolha que eu fiz aos meus 14 anos, quando eu falei, Senhor, eu te quero como Salvador da minha vida, como meu Senhor. E deixa eu te falar, nesses 32 anos, eu estou com 46, nenhum dia eu me arrependi da escolha que eu fiz aos meus 14 anos, nenhum dia. E eu não era um jovem aos 14 anos que ia sair das drogas, que ia sair da prostituição, que não ia nada disso. Mas simplesmente eu conheci um Deus tão amoroso, um Deus tão perfeito, um Deus tão incrível, que cuidou de cada detalhe da minha vida, gente. Cada detalhe da minha vida. A minha profissão, o meu futuro. E olha que nesses anos eu tomei algumas rasteiras da vida. Você também deve ter tomado. E ainda assim, Ele estava ali comigo e eu percebia Ele em coisas pequenas. Quantas vezes eu percebi Deus nos momentos difíceis da minha vida, através da sua vida, quando você trouxe para mim uma palavra que eu precisava ouvir nessa igreja, porque essa igreja se permitiu ser usada para me abençoar nos momentos mais difíceis da minha vida. Cara, é isso que a gente tem que ser. É para isso que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para os funks, para os pagodes. A gente não foi chamado para isso. A gente não foi chamado para ficação, para as baladas, para as resenhas que só acontece coisa ruim. Cara, a gente foi chamado para compartilhar amor. A gente foi chamado, cara, para estarmos juntos, sabe? E um tá com o outro, ajudar a levantar. Tropeçou, deu a mão, vamos lá, vamos caminhar, vamos estar junto. Esse é o verdadeiro evangelho, um evangelho de amor, que a gente foi chamado para isso. Queria que você ficasse de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar para que essa palavra possa de verdade entrar no teu coração e mover o que precisa ser movido dentro de você. Não o que eu falei aqui, mas o que Deus falou com você. Não o que foi falado por mim. Você entende o que eu estou dizendo agora? Não o que eu falei, mas o que eu sei que Deus falou com você através dessa palavra. Que isso aí que Deus falou com você, Deus com você, diretamente com você, seja suficiente para que daqui para frente você tenha a sua vida completamente transformada. Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar.